Hoje eu quero falar com você sobre algo que não é apenas geopolítica, não é apenas Israel, não é apenas ciência, é sobre memória, é sobre identidade, é sobre o momento em que uma mãe olha para o filho e não sabe mais quem ele é. Se você tem alguém na família com Alzheimer ou qualquer tipo de demência, prepare o coração. Porque enquanto o mundo ataca Israel, boicota Israel, xinga Israel, Israel está silenciosamente tentando devolver pessoas para si mesmas. Nas últimas semanas, um conjunto de pesquisas israelenses começou a ser chamado por alguns especialistas de o passo mais próximo que a humanidade já chegou da cura de demência. Eu sei que isso soa grande demais, quase exagerado. E é por isso mesmo que eu quero caminhar com você devagar, passo a passo, explicando o que está acontecendo e por que essa história diz tanto sobre a contribuição de Israel para um mundo que, ao mesmo tempo, o persegue e tenta apagá-lo. Primeiro ponto. Até hoje, o grande drama do Alzheimer sempre foi o mesmo. Quando os sintomas aparecem, a destruição no cérebro já começou há muitos anos. A pessoa começa a esquecer detalhes simples, repete perguntas, erra o caminho de casa, mas a verdade é que a doença estava ali, silenciosa, muito antes. O que laboratórios de Israel estão fazendo agora é virar essa lógica de cabeça para baixo. Eles estão desenvolvendo métodos para identificar o Alzheimer décadas antes dos sintomas, mapeando milhões de células cerebrais, encontrando padrões, marcadores, pequenas assinaturas biológicas que indicam quem está caminhando para a doença. É como se Israel estivesse dizendo à medicina mundial: vocês estão tentando apagar o incêndio depois que a casa já pegou fogo. E nós queremos detectar a fumaça quando ela ainda é só um fiozinho saindo da parede. Mas não é só diagnóstico precoce. O passo seguinte é ainda mais importante. Em pelo menos um desses projetos israelenses, os pesquisadores uniram duas fontes de vanguarda: nanotecnologia e imunoterapia avançada. Traduzindo para a nossa linguagem do dia a dia, eles criaram partículas minúsculas, inteligentes, programadas para navegar pelo cérebro como pequenos robôs microscópicos, levando consigo anticorpos e moléculas terapêuticas que ensinam o sistema imune a reconhecer e combater as proteínas tóxicas que destroem a memória. E é aqui que entra a metáfora mais poderosa para você guardar. Este tratamento funciona como um faxineiro inteligente. Imagine um funcionário invisível caminhando pelos corredores do cérebro, procurando tudo aquilo que é lixo, placas de proteína, depósitos tóxicos, resíduos que sufocam os neurônios e impedem a comunicação entre eles. Esse faxineiro não chega chutando portas, não precisa de cirurgia, não precisa abrir o crânio, não entra com violência. Ele chega discretamente, identifica o alvo certo, se conecta à proteína tóxica e marca aquilo para ser removido. Sem bisturi, sem cortes, sem invasão violenta. Ciência pura. O que os testes pré-clínicos mostram em modelos animais de Alzheimer é algo que, se confirmar em humanos, muda tudo. Camundongos que já tinham perdido capacidades cognitivas voltaram a desempenhar tarefas que já não conseguiam mais realizar. Em linguagem simples, o dano começou a ser revertido. Não estamos falando apenas de parar a doença, estamos falando de desfazer parte do estrago. Em paralelo, relatos clínicos iniciais e testes com pacientes em estágio muito inicial apontam melhora em memória funcional. Mas atenção, capacidade de realizar tarefas básicas do dia a dia. E alguns especialistas já arriscaram uma frase que parece ficção científica: se esse caminho continuar evoluindo, o Alzheimer pode ganhar data de validade. Repare no contraste. Enquanto o mundo enche a boca para gritar boicote a Israel, Israel genocida, Israel estado de apartheid, os cientistas de Israel estão focados em algo completamente diferente. Eles estão acordando todos os dias cedo para tentar fazer uma avó voltar a reconhecer o neto, para tentar fazer um marido lembrar do rosto da esposa, para tentar impedir que milhões de pessoas terminem a vida em silêncio, sentadas em uma cadeira, olhando para o vazio, sem lembrar sequer do próprio nome. E é aqui que a dimensão espiritual, moral e histórica dessa história explode na nossa frente, porque não é a primeira vez que isso acontece. O mesmo povo que foi caçado pela Inquisição, que foi expulso da Espanha, de Portugal, que foi queimado em fogueiras, julgado em tribunais religiosos, acusado de tudo que é crime,
é o povo que hoje está liderando a corrida contra as doenças neurodegenerativas. O povo que foi empurrado para câmaras de gás, para campos de concentração, para guetos, é o povo que está liderando pesquisas que podem impedir que seres humanos percam aquilo que nos torna humanos: a memória, a identidade, a história pessoal. Enquanto universidades europeias aprovam moções de boicote a Israel, pesquisadores israelenses estão assinando artigos descrevendo como combinar nanotecnologia, anticorpos específicos e modulação do sistema imune para limpar o cérebro de proteínas que envenenam neurônios. Enquanto em redes sociais jovens repetem frases prontas contra Israel, médicos israelenses estão debruçados sobre exames, sobre imagens cerebrais, sobre testes cognitivos, tentando medir em detalhes o quanto um paciente consegue recuperar de autonomia, de fala, de reconhecimento. Eu quero que você visualize uma cena concreta. Um idoso que já não lembrava mais onde guardava as suas próprias coisas, de repente começa a localizar objetos em casa com mais facilidade. Uma senhora que repetia a mesma pergunta 10 vezes em meia hora, depois do tratamento experimental, passa a acompanhar uma conversa inteira com o filho. Não é um milagre de palco. Não é promessa vazia de cura em 7 dias, é processo, é ciência, é teste, falha, reajuste, novo teste. É aquilo que Israel faz de melhor, responder ao caos com criação. E existe um simbolismo poderoso nisso tudo, porque o Alzheimer não destrói apenas pessoas. Ele destrói linhagens, histórias, memórias familiares. Ele apaga o fio que liga o neto ao avô, o bisneto à bisavó, o presente à ancestralidade. Pense nisso na perspectiva do povo judeu, um povo que vive de memória, que vive de lembrar. Lembra-te do que Amaleque te fez, lembra-te que foste escravo no Egito, lembra-te do Shabat. Agora o mesmo povo que faz da memória um mandamento está na linha de frente de uma guerra contra a doença que mais destrói memórias no planeta. E ao mesmo tempo, o que o mundo faz? Tenta apagar a memória de Israel. Reescreve a história, distorce mapas, rouba narrativas, acusa Israel de crimes inventados enquanto se beneficia todos os dias das tecnologias criadas ali: irrigação por gotejamento, dessalinização, aplicativos, segurança digital, tratamentos oncológicos, agora terapias neurológicas. O mundo bebe da fonte e cospe no poço, mas o poço continua dando água. E não estou dizendo que esse tratamento já é a cura definitiva, universal e imediata. Não é. Ainda há fases de estudo, ainda há riscos, ainda há perguntas sem respostas. O que eu estou dizendo, com toda a responsabilidade, é que Israel colocou a humanidade em um novo patamar nesta batalha. Antes, a sensação era de derrota lenta e inevitável. Agora existe uma estrada real, concreta, comprovável em direção a tratamentos que não só retardam, mas podem reverter parte do dano e, principalmente, impedir que tanta gente chegue aos estágios mais devastadores da doença. E aqui vai o ponto central desta conversa. Enquanto muitos trabalham para apagar Israel da história, Israel está trabalhando para impedir que a história das famílias seja apagada. Enquanto alguns querem que o mundo esqueça o povo judeu está lutando para que o mundo não esqueça de si mesmo. Se isso toca você, se você conhece alguém que sofre com demência, se você acha que essa narrativa precisa ser ouvida, eu vou te pedir uma coisa simples: não deixe essa informação morrer aqui. Compartilhe esse vídeo, leve essa conversa para a sua família, para o seu grupo, para a sua comunidade. Porque quando a verdade sobre Israel é contada, não é Israel apenas que é honrado, é a própria ideia de humanidade que é restaurada. Israel continua sendo luz para as nações, inclusive na escuridão da demência. E a nossa responsabilidade é uma só: não deixar que essa luz seja escondida. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo. Eu sou o Shimon Oliveira e te espero na próxima. Até lá!